Em Fortaleza, onde o sol tecia rendas de luz na pele e o mar, um velho confidente, sussurrava segredos antigos. Eu vivi o inexplicável. Algo que desafia a razão, que vira o mundo do avesso e nos força a encarar o que julgávamos impossível. Esta é a história de um sequestro, mas mais que isso, é a jornada de como a intervenção de um santo pode reescrever o destino, mesmo nos momentos mais sombrios. Uma intervenção tão surpreendente que até hoje me faz questionar os limites da fé e da providência. Você está pronto para saber o que realmente aconteceu? Minha infância em Fortaleza era um mosaico de cores e sons. O cheiro de salinidade misturado ao adocicado do caju no ar. A areia quente sob os pés descalços. As redes balançando na varanda, marcando o ritmo lento das tardes. Eu era um menino Lázaro, com olhos que guardavam mais perguntas que respostas, e um silêncio que, por vezes, pesava mais que o próprio ar úmido. Minha mãe, uma mulher de fé simples e profunda, tentava preencher o vazio deixado. Mas havia um incômodo, uma sombra fria que me seguia, por mais que eu tentasse ignorá-la. A memória da minha irmãzinha, Maria, era essa sombra. Uma criança de riso fácil, levada cedo demais por uma doença que na época não tinha nome, apenas dor. Ele tinha apenas 7 anos, mas as palavras sussurradas, se você tivesse sido mais cuidadoso, se não tivesse deixado ela brincar na chuva, elas se cravaram em mim. Não eram acusações diretas, mas a mente infantil, fértil para a culpa, absorveu-as como verdades absolutas. Eu passei a carregar um fardo invisível, uma dívida que eu não sabia como pagar, e o silêncio se tornou meu refúgio e minha prisão. O som do vento no coqueiro, que antes era canção, virou um lamento. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. A vida seguiu, mas o peso nunca me abandonava. Certa manhã, ao acordar, senti um frio estranho no peito, como se o ar-condicionado do quarto estivesse ligado forte demais, mesmo sem estar. Um relógio antigo na sala, que sempre pontuou as horas com uma batida firme, estava parado. As pilhas, talvez. Mas o silêncio dele, subitamente, soou alto, um presságio mudo. Eu passei a sentir um leve zumbido nos ouvidos, um eco distante, como o sussurro do mar, que parecia mais uma advertência que uma canção. Minhas mãos, sem motivo aparente, estavam sempre úmidas, frias por dentro, não por fora. Uma sensação de que eu estava sendo observado me acompanhava, um arrepio na nuca mesmo quando estava sozinho. Foi na volta de uma visita a uma comunidade carente, no fim de tarde, que tudo se desfez. O calor do asfalto ainda subia em ondas, distorcendo a paisagem. De repente, uma freada brusca. O cheiro forte de pneu queimado invadiu o carro, misturado ao calor abafado que vinha de dentro. Sem queimar por fora. O motorista, um jovem dedicado, tentou reagir, mas foi inútil. 2 sombras armadas surgiram do nada. O tempo, antes tão linear, esticou-se em uma eternidade. Cada segundo, um martelo batendo na minha cabeça. O som da minha própria respiração parecia amplificado. Uma voz grave ordenou: "Sai do carro, padre." O chão sob meus pés pareceu sumir. Fui empurrado para dentro de uma van escura. O interior cheirava a mofo, a metal velho e a um suor frio, que não era o meu. As mãos amarradas com uma corda áspera, que roçava na pele, e uma venda nos olhos transformaram o mundo em um vazio tátil e sonoro. O balanço irregular do veículo me causava náuseas. Eu sentia cada buraco na estrada, cada curva brusca, o corpo jogado de um lado para o outro como um boneco de pano. O silêncio dentro da van era pesado, quebrado apenas pelo ronco do motor e pela minha própria respiração ofegante. O medo, antes uma pontada, agora era um abraço gélido, apertando meu peito, secando minha garganta. Entramos em um lugar que parecia engolir a luz e o som. O ar era denso, pesado, com um cheiro forte de terra úmida e algo metálico, quase enferrujado. Percebi vozes abafadas, algumas risadas secas, e uma sensação de que eu estava no meio de um engano maior do que eu poderia compreender. Não eram vozes de pessoas que agiam por necessidade, mas por uma espécie de orgulho sombrio, uma idolatria à própria força e ao controle. Eu senti o chão irregular sob meus pés,
O ar parado, quase sufocante, era um lugar onde a verdade parecia distorcida, onde a honestidade se curvava à vontade de poucos. E no meio daquele breu, uma pergunta silenciosa ecoou em mim: por que eu? Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Eu achei que era o fim, até ouvir aquele nome. Eu achei que era o fim, uma entrega silenciosa ao abismo, até ouvir aquele nome. Santo Antônio. A voz, grave e rouca, não era minha. Vinha de um canto escuro, misturada ao cheiro de umidade e pólvora, que impregnava o ar pesado. Não parecia uma oração, mas um murmúrio, quase um lamento, vindo de um dos meus captores. O nome, em meio àquela escuridão, soou como um sino rachado, mas ainda assim capaz de vibrar algo profundo em mim. Um arrepio subiu pela espinha, não de frio, mas de um choque elétrico, inesperado. O que significava aquilo? Um dos homens, o mais calado, parecia tremer. Sua voz, antes tão firme nas ordens, agora era um fio. Eu senti o peso das correntes em meus pulsos, mas por um instante, elas pareceram mais leves. Aquele nome, Santo Antônio, tão comum nas rezas de minha mãe, naquele ambiente de metal e medo, era um paradoxo, como uma flor brotando do concreto. Será que era um sinal? Ou apenas o delírio do meu próprio desespero, buscando uma luz onde só havia sombra? A mente, nesses momentos, brinca conosco. Se você acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. Mas a esperança, se é que podia chamar assim, durou pouco. Uma risada áspera, que me fez encolher o corpo, cortou o ar. Santo Antônio? Zombou uma segunda voz, mais jovem, carregada de deboche. Ele não vai te livrar daqui, padre. Ninguém vai. Eu senti o hálito quente e azedo do homem perto do meu rosto vendado. O cheiro de álcool e cigarro me deu náuseas. Seu Deus está ocupado, padre. Onde ele estava quando sua irmãzinha foi embora? Onde estava quando você precisou dele de verdade? Aquelas palavras, como facas geladas, perfuraram minha pouca paz. Minhas mãos, antes apenas úmidas, agora estavam suando frio por dentro das amarras. Meu estômago se contraiu. Onde ele estava? A pergunta ecoou, não só na voz do agressor, mas dentro da minha própria cabeça. Um zumbido forte, como o de 1000 abelhas, começou nos meus ouvidos. Era a velha ferida, aberta de novo. A culpa que eu carregava, o fardo de Maria, voltava com força total. Aquela presença maligna não vinha só de fora. Ela se alimentava do meu próprio veneno, das minhas próprias falhas. Ela me conhecia. Eu podia sentir o ar denso ao redor, quase viscoso, impregnado com cheiro de mofo e desespero. O cheiro de Maria, um cheiro doce de talco e remédio, misturou-se na minha memória. Minha mente me levou de volta àquele dia, ao quarto frio, à tosse sufocante dela. Eu deveria ter impedido. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Aquele relógio parado na sala, o presságio mudo de dias atrás, agora fazia sentido. Era o tempo da minha culpa que se recusava a avançar, que me prendia. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega, o acusador continuou. Suas palavras como marteladas secas na minha têmpora. Você se escondeu atrás da batina, não foi, padre? Achou que isso resolveria. Mas a verdade está aqui, com você no escuro. Eu senti o gosto amargo do remorso na boca como fel. Minha garganta estava seca, arranhando. O peso da minha própria hipocrisia era quase físico, mais pesado que as correntes. Eu me vi, não como o padre que conforta, mas como o menino que falhou, o irmão que não protegeu. A visão de Maria, pálida, com os olhos fundos, me assombrava. Um detalhe âncora, uma pequena mancha de tinta na palma da minha mão, um resquício da missa de manhã, onde eu tinha abençoado um quadro, agora parecia suja, manchada. Era um espelho. Eu não era diferente daqueles homens que me prendiam, presos em suas próprias idolatrias e orgulhos. A minha idolatria era a da perfeição, do controle, da culpa silenciosa. Eu havia construído uma fortaleza em torno de mim, mas era uma fortaleza de areia, desmoronando sob a primeira onda de verdade. Eu não era o padre Lázaro que todos viam. Eu era Lázaro, o menino culpado. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. O ambiente parecia sugar o oxigênio,
e o ar se tornou um fardo para meus pulmões. O silêncio voltou, mas não era o silêncio pesado de antes. Era um silêncio que clamava, que exigia uma resposta. O acusador havia plantado a dúvida, mas também havia desenterrado algo mais profundo. Eu estava nu, exposto, não para eles, mas para mim mesmo. Eu me achei um homem vazio, um eco de fé, não a fé viva que eu pregava. E naquele vazio, naquele abismo que se abria dentro de mim, comecei a questionar tudo. Minha vida, minhas escolhas, meu propósito. Onde estava a verdade? Naquele abismo, onde o ar se tornou um fardo e a verdade parecia desvanecer, um silêncio diferente se fez. Não era o silêncio pesado do cativeiro, nem o vazio da minha alma. Era um silêncio que respirava. E no meio dele, uma luz tênue, um calor que não queimava, mas aquecia, começou a se formar bem no centro do meu peito. Eu senti um cheiro de lírios, fresco, suave, contrastando com o mofo e o metal enferrujado do lugar. Uma fragrância impossível, que me lembrou as flores do altar. Não era uma voz que eu ouvia com os ouvidos, mas com cada fibra do meu ser, uma melodia que acalmava o zumbido, que dissolvia o gosto amargo do remorso. E então, as palavras. Elas vieram, não em som, mas em pura compreensão. Lázaro, a culpa é um laço, o amor é a libertação. Cada sílaba ecoava, não na parede, mas na minha alma. Maria não te acusa. Eu te chamo. O peso da mancha de tinta na minha mão, daquele resquício da missa, transformou-se. Não era mais sujeira, era um convite. A graça transforma, não a dor. Eu entendi. Não era sobre o que eu não fiz, era sobre o que eu podia fazer, sobre aceitar o perdão. E naquele instante, o nome Santo Antônio, que eu havia ouvido antes, voltou, não como um lamento, mas como uma ponte, uma intercessão, uma mão estendida. Eu entendi. A clareza veio como um raio que rasga a escuridão. Rasgou minha venda interna. Eu me rendi. Não a aqueles homens, mas àquela verdade. O veredito pesava sim, porque a verdade dói. Dói ver a extensão da nossa própria cegueira, do nosso orgulho disfarçado de culpa. Meu ego, minha necessidade de controle, minha idolatria da perfeição, tudo desmoronou. Eu havia me julgado, me condenado por anos, por algo que estava além do meu controle, por uma tragédia que não era minha culpa. E ao fazer isso, eu havia me afastado da misericórdia. A clareza, apesar de doer, libertou. Aquele nó na garganta que me acompanhava desde a infância afrouxou. O frio no peito deu lugar a um calor que irradiava. E eu chorei. Não lágrimas de desespero, mas de um alívio profundo, de uma libertação que eu nunca soubera que precisava. Eu perdoei o menino Lázaro. Perdoei a memória da minha mãe, que nunca teve intenção de me culpar. E acima de tudo, eu me abri para o perdão que sempre esteve ali, esperando. Eu não era um homem vazio. Eu era um homem que escolhia se encher. Se você está comigo até aqui, diga, a verdade liberta. A consciência que antes pesava com a culpa, agora pesava com uma nova responsabilidade, a de viver essa verdade. Eu senti o chão irregular sob meus pés novamente, o cheiro de terra úmida e metal. As vozes abafadas dos captores voltaram, mas agora pareciam distantes, como um ruído de fundo, menos ameaçadoras. A venda nos olhos ainda me privava da luz externa, mas uma luz interna havia se acendido, iluminando cada canto escuro da minha mente. Eu senti o peso das correntes, mas elas já não me aprisionavam da mesma forma. Eram apenas ferros, frios e inertes. Meu espírito estava livre. As luzes miúdas do lado de fora da venda, que antes eram apenas borrões indistintos, pareciam mais nítidas, como estrelas distantes em uma noite sem lua, prometendo um novo amanhecer. O balanço da van, que antes me causava náuseas e desorientação, agora era apenas um movimento constante, um balé rítmico. Eu estava de volta ao mundo físico, sim, mas não era o mesmo Lázaro, que havia sido empurrado para dentro daquele veículo. Eu havia morrido para o meu antigo eu, para o menino culpado, e renascido para algo novo, mais leve, mais resiliente. A melancolia que me acompanhara por décadas deu lugar a uma serenidade profunda. Um oceano de paz onde antes havia tempestade. O ar denso do cativeiro, que antes me sufocava,
e me fazia lutar por cada respiração. Agora parecia menos opressor. Eu podia sentir a textura áspera da corda nos meus pulsos, o atrito contra a pele, mas a dor física parecia menor, diante da paz que inundava meu ser, como um rio caudaloso. Eu estava ali, presente, no meio daquela situação terrível, mas também transcendente, conectado a algo maior. Era como se a minha alma tivesse feito uma viagem, um mergulho profundo no mais íntimo do meu ser, e voltado à superfície com a pele renovada, mais forte, mais leve, sem as cicatrizes invisíveis do passado. Aquela sensação de ser observado ainda estava lá, mas agora não era de medo ou paranoia. Era como se a própria providência estivesse me acompanhando, me guiando, sussurrando que eu não estava sozinho. Eu comecei a rezar. Não uma reza de súplica desesperada por uma fuga imediata, mas de gratidão, de entrega. Pedi a intercessão de Santo Antônio, não para ser libertado fisicamente, embora essa fosse uma esperança natural e humana, mas para que a força, a clareza e a paz que eu acabara de encontrar dentro de mim não me abandonassem. Pedi por aqueles homens também, por suas próprias escuridões, por seus enganos, por suas dores. Pedi que eles, de alguma forma, pudessem sentir um vislumbre da mesma graça, da mesma libertação. Era um pedido estranho, eu sei, vindo de um homem amarrado e vendado no cativeiro. Mas era sincero que havia sido quebrado e agora estava sendo remendado com fios de luz. O que aconteceria a seguir? Eu não sabia, mas estava pronto. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Eu comecei a rezar. Não uma reza de súplica desesperada por uma fuga imediata, mas de gratidão, de entrega. Pedi a intercessão de Santo Antônio, não para ser libertado fisicamente, embora essa fosse uma esperança natural e humana, mas para que a força, a clareza e a paz que eu acabara de encontrar dentro de mim não me abandonassem. Pedi por aqueles homens também, por suas próprias escuridões, por seus enganos, por suas dores. Pedi que eles, de alguma forma, pudessem sentir um vislumbre da mesma graça, da mesma libertação. Era um pedido estranho, eu sei, vindo de um homem amarrado e vendado no cativeiro, mas era sincero, nascido de um coração que havia sido quebrado e agora estava sendo remendado com fios de luz. O que aconteceria a seguir? Eu não sabia, mas estava pronto. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. O cheiro de lírios antes tênue intensificou-se, preenchendo o ar pesado do cativeiro, sufocando o mofo e o metal. Era quase palpável, como uma névoa fria e perfumada que descia sobre o ambiente. Ouvi um murmúrio, não dos meus captores, mas um som que parecia vir de fora, distante mas crescendo. Um burburinho de vozes, um clamor que não era de raiva, mas de uma súplica coletiva. Meus captores ficaram tensos. Eu senti a mudança no ar, a energia elétrica da surpresa e do medo se espalhando entre eles. O silêncio pesado quebrou-se, não por mim, mas por algo externo. Um deles, o que havia zombado de Santo Antônio, praguejou. O que é isso? Sua voz, antes tão cheia de deboche, agora era um sussurro de pânico. Ouvi passos apressados. O cheiro de pólvora e suor aumentou, misturado ao perfume impossível dos lírios. Uma luz forte, quase cegante, mesmo através da venda, invadiu o lugar. Parecia um holofote, ou talvez o sol de Fortaleza que finalmente encontrava uma fresta. O burburinho lá fora virou um coro. Santo Antônio, Santo Antônio, gritaram as vozes, não em devoção, mas em um desespero quase místico. Eu senti o chão vibrar. O líder do grupo, uma figura que eu sentia ser mais velha e mais endurecida, gritou ordens, mas sua voz falhava. Não, não pode ser. Ele estava assustado. O que estava acontecendo lá fora? O que havia de tão surpreendente que abalava a dureza daqueles homens? O nome do santo, que antes fora um lamento e depois um deboche, agora era um grito. Uma espécie de senha para o caos. Eu senti um dos meus captores se afastando de mim, as correntes nos meus pulsos balançando levemente, mas sem o peso habitual da ameaça. Uma micro-recompensa, a esperança. A porta do barraco ou do que quer que fosse aquele lugar foi escancarada com um estrondo que fez o ar tremer. O cheiro de terra úmida e metal enferrujado,
foi varrido por uma brisa fresca, carregada de salinidade e do doce perfume de lírios. Não era um milagre de fogo ou de trovões, mas uma intercessão silenciosa que agela os corações e na atmosfera. Padre, Padre Lázaro. Uma voz feminina, cheia de alívio, cortou o ar. Eu não a conhecia, mas a emoção dela era inegável. Meu coração acelerou. Seria o fim do cativeiro? Ou apenas mais um truque da minha mente? As amarras nos meus pulsos foram desfeitas com uma rapidez quase desesperada. Senti a corda áspera deslizar, deixando a pele marcada, mas livre. A venda foi arrancada dos meus olhos, e a luz do sol de Fortaleza me atingiu com uma força avassaladora. Pisquei, tentando me ajustar. A visão era turva, mas aos poucos as formas se definiram. Eu estava em uma clareira, nos arredores da cidade, cercado por mato seco e algumas árvores retorcidas. E à minha frente, não um exército ou a polícia, mas uma multidão de pessoas. Homens, mulheres, crianças, muitos com velas acesas, alguns com terços nas mãos. Eles não estavam armados, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que era mais forte que qualquer arma. Muitos deles eu reconheci, fiéis da minha paróquia, vizinhos da comunidade que eu visitava. Eles estavam ali. Como? Por quê? O líder dos meus captores e os outros dois estavam encurralados por essa multidão silenciosa, mas firme. Seus rostos antes tão ameaçadores, agora estavam pálidos, cobertos de suor, os olhos arregalados de surpresa. O cheiro de medo era quase tão forte quanto o dos lírios. Se alguém veio à sua mente, envie isso agora para essa pessoa. Um homem idoso, com a pele marcada pelo sol e pela vida, aproximou-se de mim. Padre Lázaro, ele disse, sua voz embargada. Nós sabíamos que o senhor precisava de ajuda. Santo Antônio nos guiou. Ele apontou para o céu, e eu levantei os olhos. Não havia nada de extraordinário, apenas o azul intenso de Fortaleza. Mas a convicção em sua voz, o calor de sua mão em meu ombro, me dizia que algo invisível havia agido. Não um trovão, mas um sussurro nos corações. Uma intercessão que não forçou, mas moveu. Aquele momento foi a prova de que a intercessão divina nem sempre vem com grandiosidade espetacular, mas com a mobilização do humano, do comum, do que se tem à mão. Aquelas pessoas simples e de fé foram um milagre. Eles não vieram com armas, mas com orações e com a coragem de um chamado. Eu senti a areia quente sob meus pés descalços. Sim, eu estava descalço, e o vento morno no rosto, que antes parecia um lamento, agora era uma canção de liberdade. Eu estava livre, não apenas do cativeiro físico, mas do cativeiro da culpa, do peso que me aprisionava por dentro. A transformação não era apenas interna, ela se manifestava na realidade, de uma forma que eu jamais poderia ter planejado. Os meus captores, sem resistência, foram levados pelas autoridades que logo chegaram, alertadas pela movimentação. Não houve violência, apenas a quietude de um confronto moral, onde o orgulho e o engano se viram expostos diante da fé. Eu os observei irem, e não senti raiva, apenas uma profunda compaixão e a esperança de que eles também pudessem encontrar a sua própria libertação. Aquele dia, em Fortaleza, não marcou apenas o fim de um sequestro, marcou o início de uma nova vida para mim. Uma vida onde a melancolia deu lugar a uma serenidade profunda, uma luz que irradiava de dentro. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Aquele dia em Fortaleza não foi apenas o fim de um sequestro, foi o divisor de águas, o início de uma nova vida, uma que eu nem sabia que era possível. A melancolia, aquela sombra fria que me acompanhara desde a infância, deu lugar a uma serenidade profunda, a uma luz que irradiava de dentro, aquecendo cada fibra do meu ser. Eu havia passado a vida tentando preencher um vazio, sem perceber que o vazio era a própria culpa que eu cultivava. Agora eu estava cheio, cheio de uma paz que parecia vir do mais profundo oceano. Minha rotina, antes marcada por um senso de dever pesado, transformou-se. As missas, as confissões, as visitas aos doentes, tudo adquiriu um novo significado. Eu não era mais o Padre Lázaro que carregava um fardo invisível. Eu era o Padre Lázaro que havia sido libertado, e essa libertação se refletia em cada palavra, em cada gesto.
Minha voz, antes por vezes embargada pela própria dor, agora soava mais clara, mais compassiva. O calor do sol de Fortaleza, que antes apenas me aquecia por fora, agora parecia ressoar com o calor de dentro. Eu me sentia mais presente, mais real. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. A relação com a memória da minha família também mudou radicalmente. Maria, minha irmãzinha, não era mais a ferida aberta. Ela se tornou a ponte para uma compreensão mais profunda do amor e da intercessão. Sua lembrança trazia um cheiro de lírios, não de remédio. Eu perdoei a mim mesmo por não ter podido salvá-la. Uma culpa infantil e irracional, mas que me prendia. E perdoei minha mãe, não por qualquer mal que ela tivesse feito, mas por qualquer sombra de julgamento que eu, em minha imaturidade, pudesse ter projetado sobre ela. O peso da ausência de Maria, antes uma rocha no meu peito, agora era uma pena, leve e cheia de ternura. Meu consumo, meus hábitos, tudo se tornou mais simples, mais desapegado. A materialidade do mundo, que antes me oferecia distrações, agora parecia desnecessária. Eu sentia uma estranha leveza. O ar, antes denso e pesado, agora era puro oxigênio. O conforto de um bom livro, o silêncio de uma oração, o cheiro de um café coado, tudo isso se tornou mais valioso que qualquer bem material. Eu não precisava de muito para me sentir completo. A verdadeira riqueza estava na liberdade interior, na ausência daquele nó que me apertava a garganta. A comunidade, a comunidade, ela me recebeu com um amor que eu jamais poderei descrever. Não com curiosidade mórbida, mas com uma empatia genuína, com a alegria de quem vê um irmão retornar. As pessoas, aquelas que foram um milagre, se tornaram minha família estendida. Eu passei a ouvi-las de uma forma diferente, a enxergar suas próprias lutas, seus próprios cativeiros internos. Compartilhar minha história não era mais um peso, mas uma missão. A textura das mãos que me cumprimentavam, o som das vozes que me agradeciam. Tudo era um lembrete constante da graça. Minha devoção, por fim, aprofundou-se de um jeito que eu nunca imaginei. Não era mais sobre rituais vazios ou sobre uma fé mecânica. Era sobre um relacionamento vivo, sobre uma entrega total. Santo Antônio, que antes era uma figura distante, tornou-se um intercessor real, um amigo presente. Minhas orações não eram mais pedidos, mas diálogos, conversas íntimas com um Deus que não era o juiz distante, mas um Pai misericordioso. Eu sentia sua presença, não como um arrepio na nuca, mas como um calor que vinha de dentro, sem queimar por fora. A fé se tornou o ar que eu respirava, a luz que guiava meus passos. Se você decide mudar hoje, comenta: novo começo. O passado não era mais uma corrente, mas um testemunho. O passado não era mais uma corrente. Ele se tornou um testemunho. Deus não era um juiz distante, mas um Pai misericordioso, cujos milagres se manifestavam nos corações mais quebrados. Eu compreendi que a verdadeira força não estava em suportar a dor, mas em permitir que a graça a transformasse. Lázaro, o menino culpado, perdoou a si mesmo. Libertei a memória de minha mãe de qualquer culpa e finalmente encontrei a paz. Senti-me escolhido não para sofrer, mas para amar e ser amado, aceito em minha imperfeição, libertado do fardo que carregava. A melancolia que me acompanhara por décadas deu lugar a uma serenidade profunda, uma luz que irradiava de dentro. Padre Lázaro, agora um homem verdadeiramente transformado, decidiu que sua história não poderia permanecer em silêncio. Com a bênção de minha diocese, criei este espaço, o canal Santo Antônio Milagres. Um lugar para compartilhar testemunhos de fé, de superação, da intercessão divina. Minha própria história, a de um padre sequestrado em Fortaleza e intercedido por Santo Antônio de uma forma tão surpreendente, tornou-se o farol do canal. Ela mostra que os milagres acontecem onde menos se espera e que a verdadeira libertação começa no coração. E se, assim como eu, Padre Lázaro, e meu cativeiro em Fortaleza, você também estiver sendo chamado a confrontar sua própria escuridão, a aceitar a intercessão de um amor que transcende o entendimento, a descobrir o milagre que espera por você,
A vida te chama. O que você fará? Se essa decisão é sua, se você sente o calor dessa verdade, repita comigo, agora: Senhor, eu me entrego à tua graça, liberta-me do que me prende. Eu aceito o teu amor. É um novo começo. E amanhã de manhã, comece simples. Leia um trecho do Evangelho de Lucas sobre o filho pródigo. É uma leitura que liberta. Sua atitude: peça perdão a alguém que você magoou, ou perdoe quem te magoou. Uma renúncia: abandone uma crítica desnecessária. E compartilhe essa esperança, este vídeo, com uma pessoa que você sabe que precisa de um milagre. A vida é um milagre constante. Uma intercessão que se revela a cada passo. É um milagre constante, uma intercessão de todos os dias. Inscreva-se no Santo Antônio Milagres para continuar essa jornada de fé e descoberta. Um novo caminho nos espera.